Pessoal, ainda falando de China, mostramos todos esses aspectos culturais, como você trabalha numa mesa de negociação com eles é fundamental, entender como a China é importante para o Brasil, o crescimento dos negócios com o Brasil só vem aumentando. A China é um parceiro importante, ela é o maior cliente, como eu disse para vocês, do agronegócio, então o governo brasileiro, a gente até estava conversando sobre isso, né? Tem que tomar cuidado com essa questão de como tratar a China, apesar de todo esse problema que nós tivemos da pandemia, da omissão de informações, né, que foi muito clara, mas tem que saber trabalhar, porque a China é um país que é uma das grandes economias, assim como os Estados Unidos, eu já falei para você, e eles têm um poder econômico, um poder de crescimento muito forte. Isso tem que ficar claro. O PIB da China, ela cresceu mais de 6,3% só na primeira metade lá de 2019, comparando aí primeiro semestre 2019 e 2020. 2020 é um ano atípico, é complicado, não dá para falar que os países cresceram ou não cresceram, porque a atividade industrial, a atividade comercial, a atividade mundial acabou sendo afetada em função da pandemia. Mas você não pode desconsiderar uma cultura como a China, que tem um potencial de crescimento enorme, e ela pode trazer esse potencial de crescimento como um cliente para o Brasil, para o agronegócio, né, de forma geral. Então a gente, como país, e aqui nós colocamos a nossa roupinha, o nosso bonequinho, o avatar de negociadores internacionais, profissionais do comércio internacional, a gente tem que observar esses cenários, tem que entender que a China, sim, é um país que ele sempre teve alguns problemas em relações comerciais com o mundo inteiro. Vou falar um pouco daqui a pouco da relação com os Estados Unidos, que é muito complicada. Então, ok, você tem esses entraves, muitas vezes tem aquela questão de confiança, os produtos chineses sempre deram problema no passado e ainda dão alguns. Você geralmente tem que ter uma pessoa lá, quando você é o comprador da China, para fazer essa inspeção, para olhar os produtos, para olhar os materiais, ok, está claro, isso está entendido. Agora, a gente tem que saber analisar a questão política, a questão econômica, né, a questão ideológica. Isso é importante para quê? Para não misturar as coisas. Aqui estamos falando de business. Então, quando você tem essa questão de olhar business, olhar negócios, a China é o maior cliente. O crescimento do produto interno bruto deles é enorme. Olha, quanto mais cresce a economia chinesa lá dentro do próprio país, quanto mais o produto interno bruto deles cresce, mais eles vão comprar do exterior, mais eles vão ter dinheiro para comprar do Brasil, entendendo? Então, tudo isso tem que ser bem observado. Só em investimento de alta tecnologia, eles investiram quase no ano de 2019 inteiro aí, só o primeiro semestre foram uns 4,4 trilhões de dólares em tecnologia, em modernização, em inovação. São cidades crescendo, cidades se tornando altamente tecnológicas. Você não pode abrir mão disso, né? Olhar o seu cliente em potencial, e aqui nós estamos falando como exportadores, você não pode abrir mão disso de forma alguma. Porque quanto mais eles crescem internamente, mais eles vão crescer nas relações comerciais com os outros países. Então, tem, obviamente, ficar de olho nessas relações China-Brasil. É um grande cliente. Também pode ser trabalhado na visão de um grande fornecedor, porque né, muito do que o Brasil compra, como eu falei, a China exporta. Então você tem essa via de mão dupla. Você não pode ficar queimando a largada com a China por questões diversas, principalmente políticas, e perder um cliente desse, porque você também, perdendo um cliente, você perde um fornecedor. A China para de exportar para o Brasil, ou pelo menos diminui, ou começa a focar outros mercados, e aí nós vamos ter problemas. Então tem que fazer esse trabalho muito claro com a economia chinesa. Nós, como negociadores, temos que entender a China como a maior potência junto aos Estados Unidos para negócios. Vejo muita gente aprendendo, tem muitos cursos agora de mandarim, pessoal querendo falar mandarim para negociar com a China. A língua de negociação com a China é o inglês mesmo. O inglês deles é muito ruim, porque eles têm dificuldade com o R e com o L, como eu falei. O inglês, já expliquei isso para vocês.
Mas tem que ter foco, é óbvio que tem que ter foco na China. A China é um grande mercado. A China tem um crescimento de produto interno bruto muito grande, um crescimento de tecnologia muito grande, né? Ela investiu muito nesses últimos anos na construção civil, investiu muito na indústria, fez parceria com grandes indústrias ao longo do mundo, ao redor do globo, abrir plantas industriais lá. Pra vocês terem uma ideia, até o começo dos anos 2000, para você abrir uma fábrica na China, você era obrigado a ser sócio do governo chinês. O governo chinês ele queria pelo menos 50% de sociedade na sua empresa. Então existia um controle muito grande e as empresas obviamente tinham dificuldade com isso, porque pô, eu quero abrir uma empresa na China, mas eu vou ter que ter o governo como sócio. Principalmente um governo que vai ditar as regras, que é um governo que joga duro, porque vale o que ele fala. As empresas elas não tinham muito interesse. Abriam, terceirizavam mão de obra, isso já faziam, mas ainda não tinha esse aporte de empresas na China, só algumas ali trabalhando em conjunto. Depois que o governo chinês ele quebra essa regra de você ser obrigado a ser sócio dele para ter um negócio na China, a coisa muda de figura, né? Você tem um salto quantitativo e qualitativo de indústrias na China impressionante, porque eles abriram o mercado para empresas de fora irem produzir lá, que a mão de obra lá é mais barata. Então você pega muitas empresas alemãs, italianas, de equipamentos principalmente, começaram a montar plantas industriais na China, que a mão de obra tem uma vantagem. Se é certo ou errado, nós não vamos analisar a questão sociológica, estamos falando de business, falando de negócio. Óbvio, a questão sociológica entra também numa avaliação completa, mas aqui nós estamos dando esse olhar mais criterioso em relação aos negócios internacionais. Então essas empresas migraram. Eu tive a oportunidade de, quando trabalhei no ramo de siderurgia, por exemplo, comprar equipamentos de empresas alemãs e italianas e o meu embarque ser da China, né? Não ser um embarque da Europa. Quer dizer, o equipamento ele não estava sendo produzido na Europa com mão de obra europeia, com todos os impostos e custos europeus. Estava sendo produzida na China. Então a China ela foi recebendo essas empresas, recebendo essa tecnologia, porque a partir do momento que você abre uma empresa na China, eles começam a ter acesso à sua tecnologia, isso é fato. E quanto mais acesso à tecnologia eles têm, mais eles crescem como potência econômica no mundo, isso também é fato. Então não tem como desprezar a China, né? Isso tem que ficar muito claro. Desprezá-la como um parceiro comercial, impossível. Dos asiáticos, a China e a Coreia, que nós vamos falar depois de Coreia, são os players mais importantes. O Japão hoje ele não é um player tão importante, ele não é um parceiro comercial tão importante do Brasil. Então, eu não posso, quando eu falo de Ásia, deixar de olhar para a China. Por isso que eu estou esmiuçando o assunto China, porque a China parece algo tão distante, a China parece algo que sempre sai na mídia como algo problemático, um povo estranho, falta de democracia. Ok, tem tudo isso. Uma cultura muito diferente, um choque cultural, mas como negociadores internacionais nós temos que entender essa questão das diferenças comerciais com a China, das diferenças também culturais. As diferenças comerciais existem, para ele negociação é um jogo e para nós é algo muito passional e emotivo. As diferenças políticas também existem, são grandes, mas eu tenho que ultrapassar todas essas barreiras e focar no que é mais importante, fazer negócios com a China. Quando nós falarmos lá na frente nas unidades de transporte internacional, houve uma evolução tão grande, inclusive no próprio transporte internacional China-Brasil, Brasil-China, o que permitiu fomentar mais ainda esses negócios, porque hoje eu vendo e tenho como entregar. A China vende e tem como entregar de forma mais rápida. O embarque China nos anos 90 demorava uns 60 dias para chegar até o Brasil. Depois caiu para 35, 32, hoje está em média 28. Enfim, você tem de 20 anos para cá, você só tem um estreitamento das relações comerciais com a China. Você não tem um distanciamento. Os negócios com a China, como eu falei, na última década, eles
quase duplicaram, então você não pode efetivamente desconsiderar. Então a China é um país que está sempre crescendo, né? Está sofrendo agora alguns embargos de alguns países, infelizmente principalmente dos Estados Unidos, porque é uma guerra comercial, nós vamos falar um pouco disso, né? A Huawei, que é uma grande empresa de telefonia, está tentando entrar forte no Brasil, tanto na parte de smartphones quanto no 5G. Estão acontecendo algumas discussões governamentais para ver se isso vai ser aprovado ou não, porque essa é uma relação comercial importante para o Brasil, mas infelizmente há uma questão política também envolvida. E lembrando que todos os negócios internacionais, toda a negociação internacional, todo o comércio exterior brasileiro, ele é afetado por questões políticas, por questões culturais, por questões logísticas, tudo isso vai acabar afetando. A gente tem que saber lidar com isso como negociadores. Uma mesa de negociação tem que ter todas essas informações coletadas, trabalhadas para entender como vai ser essa minha relação com a China, se ela vai ser muito frutífera, pouco frutífera, se o meu produto atende o mercado chinês, se a minha necessidade o mercado chinês me atende, que é o outro lado da mesa, é o lado do negociador, comprador, se a tecnologia que eles apresentam para aquele produto vai me atender enquanto cliente, se a minha solução, ou seja, num serviço ou em qualquer produto que eu venda, vai atendê-los também como cliente dentro daquelas estratégias de negociação que eu já citei, que são peculiares do povo chinês, estão muito enraizadas nessa questão deles. Tem que saber trabalhar isso daí de forma muito clara, porque você não pode perder como negociador, você não pode perder como país um mercado como a China, né? Eu comecei a trabalhar na área de comércio internacional na época que o governo Collor abriu o mercado para as importações. Houve uma abertura até desenfreada, como eu já disse para vocês, e a China foi a primeira, uma das primeiras a aportar no Brasil. Não na questão de veículos, que ela veio muitos anos depois, décadas até, mas em qualquer tipo de produto, a China foi a primeira a aportar por aqui. O Brasil sempre foi um mercado potencial para a China, eles sempre estiveram de olho no Brasil como um mercado, investiram suas fichas em crescer as relações comerciais com o Brasil, em fomentá-las, né? Ter um volume maior de relações comerciais com o nosso país. Conseguiram isso. Se vocês pegarem estatísticas do próprio governo brasileiro, as relações comerciais com a China, ou pegar nas câmaras de comércio, Câmara de Comércio China-Brasil, vocês verão que houve um crescimento exponencial enorme. Então, como é que eu vou desconsiderar? Como é que eu vou só olhar a China com um viés mais político, né? Ou mais ideológico? A gente tem que tomar cuidado enquanto numa mesa de negociação, e não é nenhuma crítica aqui a A, B, é uma realidade. O negociador internacional, ele tem que ter foco na ferramenta principal dele, no objetivo principal dele, que é a negociação. O que vale para nós é a negociação, é a rodada de negociação, é negociar com esses povos, é ter volume de negociação com eles. Então, o resto eu deixo de lado. China, vamos abordar ainda a China em alguns aspectos lá na frente, nós vamos continuar falando de Ásia, talvez fazer até uma comparação, mas China é um mercado muito forte, ele não pode ser desconsiderado em hipótese alguma, isso tem que ficar claro. Quando a gente fala de China, a gente fala de um grande volume de importações que o Brasil tem e um grande volume de exportações que o Brasil faz para a China, como um grande cliente do agronegócio. Eu não posso simplesmente virar as costas o volume de dinheiro que entra relativo a essas vendas para a China. Isso movimenta a nossa economia, isso movimenta os nossos empregos no agronegócio, isso mantém uma cadeia logística do agronegócio saudável. Óbvio, tem grandes empresas que controlam aqui o agronegócio no Brasil, porque tem toda uma tecnologia de desenvolvimento, mas isso gera empregos, isso gera recursos, isso fomenta várias atividades, não só o agronegócio, mas a logística, entre outras também. Então, China é um parceiro comercial importantíssimo e estratégico ao Brasil. Então, nós temos que entender como negociadores internacionais que essa estratégia tem que ser mantida, essa relevância deles tem que ser mantida de forma muito objetiva.